Olá pessoal, para a gente concluir o assunto de bombas ou dos sistemas elevatórios, a gente vai falar um pouco sobre o cálculo de potência, falar um pouquinho sobre cavitação e em outro vídeo que já está lá disponível no YouTube, a gente fala sobre a associação de bombas em série e em paralelo. Então, como é que eu calculo a potência de uma bomba? Eu utilizo essa equação que eu tenho vazão em metro cúbico por segundo, altura manométrica em metro, e aí eu posso ter a potência em watts, caso o meu peso específico esteja em newton por metro cúbico, ou, se eu preferir, e geralmente eu adoto essa alternativa, o peso específico em kilonewtons por metro cúbico, que vai me dar a potência então em quilowatts, ou kilowatts, como queiram. Aqui no denominador, eu tenho o neta-B. O que é neta-B? Essa letra grega ela representa em hidráulico o rendimento de uma bomba, certo? Então, por que a gente fala de rendimento? Vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão de um sistema de bombeamento. A gente tem sempre aqui em jogo a transmissão de energia, certo? Então, eu coloco uma bomba numa instalação hidráulica porque eu quero inserir energia no sistema, ok? Só que eu preciso, para chegar nesse ponto, eu preciso de algumas transformações de energia. Então, essa energia, ela vem, na verdade, em última instância, lá da rede elétrica. Certo? Então eu vou ter uma rede elétrica que vai fornecer uma certa corrente, uma certa potência elétrica a um motor elétrico. O motor elétrico vai converter essa energia elétrica em energia mecânica e a bomba hidráulica ela vai converter essa energia mecânica em energia hidráulica. Certo? Então a gente tem aí dois processos de conversão de energia. Ok? Então sempre que eu tenho conversão de energia, isso implica necessariamente em algum desperdício, alguma perda de energia. Por quê? Porque o motor não é perfeito, porque a bomba não é perfeita. Tem ali algum atrito, algum defeito, algum problema de fabricação, enfim, alguma imperfeição que vai resultar num gasto energético que não vai ser utilizado para realizar o trabalho efetivo que eu preciso lá na tubulação. Então, quando eu recebo uma quantidade de energia da rede elétrica e converto para energia mecânica, isso quer dizer, isso implica num certo gasto. E aí isso tem a ver com o rendimento do motor. Quando o motor transmite uma energia mecânica para a bomba, e a bomba recebe essa energia mecânica e vai converter em energia hidráulica, ele também acaba gastando, perdendo energia. E aí ela perde energia porque ela não tem um rendimento de 100%. Certo? Ela tem um rendimento menor do que 100%. Se uma bomba tivesse 50% de rendimento, então metade da energia que ela recebe do motor, ela ia perder e a outra metade ia utilizar para efetivamente inserir energia no sistema hidráulico. O que acontece na prática é que a gente vai ter aí então rendimentos em torno de 70%, 80%, então mais ou menos 20%, 30% da energia que uma bomba recebe do motor, ela vai perder, vai desperdiçar. E apenas esse restante, 70%, 80%, ela vai conseguir transmitir ao escoamento. Então, para eu transmitir essa energia, desde a rede elétrica até o escoamento, eu vou ter essas duas perdas de energia. No caso da bomba, para contabilizar essa perda de energia, eu coloco aqui o meu rendimento, certo? Então, eu tenho aqui a potência útil, que é o que efetivamente vai ser transmitido ao escoamento. Quando eu divido pelo rendimento, por isso daqui ser um valor menor do que 1, o resultado, o quociente desse daqui vai ser maior do que o numerador. Então, a potência que a bomba vai sugar do motor vai ser maior do que a que ela vai transmitir. E aí, em seguida, o motor também vai ter que sugar da rede elétrica uma potência ainda maior, para poder sobrepor, para poder compensar as perdas no motor. Mas antes de falar do motor, vamos ver outra questão. A gente costuma utilizar para o cálculo de potência de bomba qual unidade? Cavalo-vapor, ou HP. Se você for na loja comprar uma bomba, geralmente o vendedor vai lhe oferecer bombas de 1 cavalo-vapor, de 2 HP, enfim, valores em cavalo-vapor. HP é horsepower, que é o equivalente ao nosso CV em português. Então, para calcular a potência em cavalo-vapor, eu utilizo essa equação. Então, 10 a terceira, vazão e altura nas mesmas unidades aqui de cima, só que eu divido por 75 vezes o rendimento da bomba. Lembrando que 1 cavalo-vapor equivale a 0,736 kW. Então, depois que eu calculo a potência da bomba,
eu vou calcular a potência instalada, né? A potência que vai ser consumida pela rede elétrica, que é a potência do motor. Isso geralmente é calculado em função da potência da bomba. Então a gente geralmente vai ter essas tabelas, né? Vocês vão encontrar nos livros de hidráulica, em que eu vou prever um acréscimo na potência do motor em função da potência calculada para a bomba. Então, para bombas, né, com potência de 2 cavalos a vapor, eu vou colocar um motor elétrico, né, com uma potência 50% maior do que esse valor obtido. Se a minha potência estiver entre 2 e 5, um acréscimo de 30%. Se estiver entre 5 e 10, 20% e assim por diante. Vamos fazer um exemplo para isso ficar bem claro. Então, considerando uma vazão de 35 metros cúbicos por hora e uma altura de elevação de 40 metros, eu preciso calcular a potência necessária em cavalo-vapor, né, a potência da bomba, considerando que essa bomba tem um rendimento de 80%. E eu preciso determinar também a potência do motor, ou a potência instalada. A primeira coisa que eu preciso fazer é converter isso daqui em metro cúbico por segundo, que é a unidade, né, que eu vou entrar lá na equação do cálculo de potência de bomba. Então, 35 metros cúbicos por hora. Cada hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Então, eu divido 35 por 3.600 e eu vou obter, então, 0,00972, que equivale a 9,72 litros por segundo, né? E aqui o valor em metro cúbico por segundo. Substituindo os valores na equação, eu vou obter uma potência de 6,48 cavalo-vapor. Na tabela anterior, a gente vê que esse valor de 6 e alguma coisa está aqui entre 5 e 10, então eu preciso colocar um acréscimo, né, deixar uma folga de 20%. Então eu vou acrescentar 20% nesse valor e obter então uma potência do motor de 7,7 cavalo-vapor, que convertendo para quilowatts dá 5,72. Bom, quando você calcula, né, obter esse valor de 7, mais ou menos aproximadamente 8, né, cavalo-vapor, você precisa saber se os fabricantes de motor eles fornecem bombas com aquela potência, né, exatamente no valor que você calculou. O que a gente precisa fazer é ver nos catálogos, né, ou ir numa loja se informar e ver, né, quais são as potências de motor que estão disponíveis no mercado. No nosso caso, a potência padronizada, né, então os fabricantes eles têm valores padrões de fabricação e o valor mais próximo do que a gente calculou, só que imediatamente superior, é o de 10 cavalos. Certo? A gente nunca deve comprar um motor com uma potência inferior à que a gente calculou, tá ok? Porque isso resultaria, em última instância, numa potência fornecida à bomba menor do que aquela precisa para poder aduzir, né, uma vazão demandada naquela altura necessária, certo? Então a gente sempre vai pegar uma potência do motor imediatamente superior à que a gente calculou. E aí quando a gente consulta então os fabricantes, a gente vai ver que esse valor imediatamente superior é de 10 cavalos. Vapor. Dos grandes problemas, né, nos sistemas hidráulicos de tubulação que tem uma bomba é o problema de cavitação. Se vocês colocarem no Google, né, cavitação, vocês vão ver várias figuras e vão ver uma explicação bem detalhada do que é cavitação. Eu vou tentar resumir de forma bem simples, né? Então, quando a gente tem um sistema que insere uma bomba num sistema de tubulação, é muito comum, né, a gente ter a formação de bolhas. Então, a gente tem que fazer de tudo para impedir que haja formação de bolhas. Isso geralmente ocorre na tubulação de sucção, porque você tem ali uma pressão negativa, né? Então, quando a pressão é negativa, fica suscetível na formação de bolhas, e a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar isso. O que é que essa formação de bolhas resulta na nossa bomba? Essas bolhas, elas são bolhas de altíssima densidade. E aí, quando essas bolhas, né, de alta densidade atingem as hélices do rotor em alta velocidade, elas acabam desgastando, corroendo, certo? Danificando o rotor. E aí a gente precisa fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Um dos parâmetros, né, que a gente utiliza como ponto de partida, né, para evitar isso daí de acontecer é o NPSH, que vem de uma sigla em inglês que significa altura positiva de água, né, na tubulação, né? Net Positive Suction Head. Então, altura de sucção positiva de água na tubulação. Mais ou menos isso. Não, então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu preciso
sabe, né, basicamente, né, o que é NPSH? É energia disponível, certo? É uma certa energia que tem a ver com energia na sucção, né, na tubulação de sucção. Então eu tenho que garantir que essa energia disponível ela seja superior à energia que eu preciso para evitar a cavitação. Se eu não tenho essa quantidade mínima de energia na sucção e ela é menor do que o NPSH requerido, então eu vou ter formação de bolhas e eu vou ter cavitação. A gente não vai entrar em detalhes de como que é feito o cálculo disso daqui, certo? Isso aqui tem no livro de hidráulica. Quem tiver interesse pode consultar. A gente vai apenas ver um pouco superficialmente, né, quais são as medidas práticas que a gente pode utilizar para evitar esses problemas de cavitação. Então, a condição hidráulica é essa daqui. NPSH disponível tem que ser maior do que o NPSH requerido. Né? Mas quais são as medidas que a gente pode utilizar para evitar isso, né? Caso não seja possível calcular. Né? Então, a gente pode, primeiro, evitar bombear água quente. Por quê? Um dos elementos, né, que interferem no cálculo do PSH é a pressão de vapor de água, que a gente estuda lá em hidráulica, hidrologia, aqui em hidráulica, né, lá em hidrologia, em meteorologia também a gente já vê esse conceito, e tem a ver com a pressão que o vapor de água exerce no ambiente. Então, no caso de água em alta temperatura, você tem uma alta pressão de vapor. E aí isso acaba favorecendo a ocorrência, né, da cavitação, porque isso diminui o NPSH disponível. Então, evitar água quente não é uma boa ideia. Sempre tentar bombear a água em baixas temperaturas. Importante também diminuir o comprimento da tubulação de sucção. Pensamos que a gente está falando aqui de energia disponível. Quando eu tenho uma tubulação de sucção muito longa, eu vou ter muita perda de energia. E aí, essa perda de energia ela é retirada justamente do meu PSH disponível. Então, quando eu diminuo o comprimento da tubulação de sucção, eu diminuo as perdas de carga na sucção e aí eu otimizo, eu maximizo o NPSH disponível, certo? Então, evitar tubulações com tubulação de sucção, sistemas de tubulação, sistema de bombeamento com longos tubos na sucção. É importante também a gente limitar a velocidade, né? Então, quanto maior a velocidade, caso venham se formadas bolhas, maior vai ser o desgaste do rotor. Então, quando eu limito a velocidade em 2 metros por segundo, de certa forma, eu faço uma mitigação desse desgaste. Então, limitar velocidades de escoamento a 2 metros por segundo e manter sempre a válvula de pé submersa. Por quê? Nessa válvula está lá, né, na entrada da tubulação de sucção. Se eu não faço o dimensionamento correto da altura dessa válvula, né, tubulação de sucção, do ponto de retirada de água do meu reservatório inferior, o que é que vai acontecer? O nível vai baixar até o ponto em que vai entrar, o nível de água vai ficar abaixo ou próximo da boca da sucção, né, do ponto onde a água está sendo captada. E aí acaba entrando lá na tubulação, que é a última coisa que eu preciso, a última coisa que eu quero no sistema de bombeamento é a entrada de ar na tubulação. Então manter sempre a válvula submersa, a válvula de pé submersa, para garantir que não vai entrar ar por ela, apenas água, tá certo? Então essas aqui são algumas dicas, né, que se forem adotadas de forma bastante cuidadosa, né, então nem precisa a gente se preocupar muito com o cálculo do NPSH. O correto realmente é fazer o cálculo, mas se você toma cuidado com tudo isso daqui, principalmente com esse comprimento na tubulação e isso daqui, aí já ajuda bastante, tá ok? Então, próximo vídeo, né, como eu falei, a gente vai falar vai abordar a questão da associação de bombas em série em paralelo. Não deixem de assistir.